Olá, graça e paz. Eis que tenho o prazer de vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus. É o seu irmão em Cristo, pastor José Freire, e você está aqui no canal Uma Visão Além. Vamos à oração e em seguida uma palavra sobre a segunda vinda de Jesus. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, aqui estamos na Tua presença mais uma vez, te louvando, te adorando, te exaltando, rendendo o louvor que devido lhe é, dando a verdadeira adoração que vem dos céus. Pai Santo, Pai de amor, Pai de maravilha, em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra possa produzir em nós um peso de consciência, de libertação, de transformação, um peso de libertação. Papai querido, quantos estão orando conosco, quantos estão buscando conosco neste instante, suplicando a Tua misericórdia, a Tua compaixão. Ó Deus, eu quero apresentar estas vidas que se encontram feridas, machucadas, magoadas, abatidas, sentindo a necessidade do socorro de Deus. Lhe apresento os enfermos, aqueles que estão lutando com uma patologia, estão batalhando contra uma doença. Esta pessoa que se encontra desesperada, Senhor, sem saída para o seu problema, mas que em Cristo essa pessoa possa encontrar a solução para o seu problema, a cura, a libertação. Essa pessoa oprimida, que ela possa ser liberta desta opressão maligna, no nome do Senhor Jesus Cristo. Esta pessoa angustiada, seja repreendida esta angústia, esse desespero, em nome de Jesus. Liberta esta pessoa oprimida pela depressão. Que este casamento seja abençoado, guardado, protegido. Que o Senhor possa fazer coisas grandes e gloriosas no nosso meio. Que a Tua palavra produza um peso de consciência, um peso de transformação na vida do homem e da mulher que serve a Deus. Quero orar pela obra missionária, os missionários que se encontram em várias nações, os que se encontram num presídio, tanto masculino quanto feminino, que o Senhor possa salvar vidas dentro desses ambientes hostis, e apresentar aquele que não tem onde encostar sua cabeça, que mora na rua, na sarjeta, passando frio, fome, calor. Oh meu Deus, quantas vidas necessitadas, mas o Senhor é bom, maravilhoso, para libertar, transformar e trazer a alegria que tanto o homem precisa, e só o Senhor tem poder para conceder, para dar ao homem. Deus poderoso e santo, no nome de Jesus nós te pedimos e te suplicamos, aleluia, que o Senhor possa fazer maravilhas em nosso meio. Quero também, meu Deus, apresentar as famílias, os jovens, as crianças, os adolescentes, no nome do Senhor Jesus. Graça e paz. Amados, neste momento em que nós estamos aqui falando um pouco das coisas de Deus, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, que você ativasse o sininho, que você deixasse, claro, o seu like, compartilhasse os nossos vídeos e, claro, visualizasse todos os vídeos. A palavra de hoje nós vamos falar sobre segunda vinda de Cristo. O que é? Como é? E quando será? Queridos, muitos confundem a segunda vinda de Cristo a esta terra. É um dos acontecimentos mais importantes mencionados em toda a Bíblia. Apenas no Novo Testamento inclui 321 referências a este impressionante acontecimento, tornando a segunda mais prominente doutrina apresentada nas Escrituras depois da própria salvação. Certo, meus queridos?
Muitos cristãos aguardam ansiosamente a segunda vinda de Cristo à Terra, onde se espera que ele governe por 1000 anos. À medida que se aproxima o fim dos tempos, a igreja continua a viver em grande expectativa e antecipação da vinda do Rei, que é o Messias de Israel e o Salvador da raça gentia. Mas o que é a segunda vinda de Cristo? A segunda vinda de Cristo, chamada de segundo advento no cristianismo, é o futuro retorno de Cristo em glória, quando se entende que ele estabelecerá seu reino, julgará seus inimigos e recompensará os fiéis vivos e mortos, certo? Os primeiros cristãos acreditavam que o advento é iminente, e a maioria dos teólogos cristãos, desde então, acredita que a aparição visível de Jesus pode ocorrer a qualquer momento, e que os cristãos devem estar sempre prontos a isto. Esses crentes encontram evidências para a segunda vinda de Cristo nos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João e no livro do Apocalipse. Mas vamos com calma, porque é um tema delicado, né? A segunda vinda de Cristo na Bíblia. Enoque foi o primeiro profeta a mencionar a segunda vinda de Cristo, conforme registrado em Judas 14:15. A segunda vinda de Cristo está em toda a Bíblia e muitos dos salmos, nas mensagens dos profetas e apóstolos, e o próprio Senhor falava dela. O Novo Testamento ensina-nos em um dentre cada 30 versículos, em todos os capítulos de 1º e 2º Tessalonicenses, os primeiros livros escritos para a igreja primitiva. Além disso, todos os 9 autores do Novo Testamento mencionam em 23 dos seus 27 livros. Então você veja que é algo que a gente estuda com muita calma, né? Com muita decência. Agora veja bem, Deus tem um grande interesse que sua igreja, né, saiba da segunda vinda. Diversas doutrinas essenciais da Bíblia são absolutamente dependentes da segunda vinda de Cristo. Por exemplo, a ressurreição dos mortos só ocorrerá quando Jesus voltar outra vez. A vitória de Cristo sobre Satanás não poderá ser completa até que ele retorne. E o mais importante, sua palavra se confirmará, pois Deus não pode mentir. João 14:3 cita Jesus dizendo: virei outra vez. Portanto, a segunda vinda de Cristo não é somente uma certeza, mas uma necessidade doutrinária. Mas a distinção entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, o fato de a primeira e a segunda vinda de Cristo serem interpretados como um só evento, explica porque tanto os judeus não aceitam a Jesus como seu Messias há 2000 anos. Pois as promessas de Cristo, vencer o mundo, estabelecer o seu reino na terra, foram equivocadamente aplicadas na primeira vinda de Cristo. Portanto, a principal razão por muitos rejeitarem não foi porque ele operasse milagres incríveis e fosse o maior mestre que já viveu, mas sim que o povo desejava que ele libertasse Israel dos grilhões, dos seus opressores romanos, e assim não perceberam que as profecias relativas ao futuro reino referenciam-se, né, à segunda vinda e não à primeira. E o propósito da primeira vinda era sofrer pelos pecadores, morrer na cruz, ressuscitar outra vez. Sem isto não haveria vida eterna. E nós que vivem na era da igreja, temos o benefício de olhar para trás e determinar quais profecias se cumpriram na primeira vinda e quais ainda se cumprirão na segunda. Como, onde, quando será a segunda vinda de Cristo? Para saber como e quando ocorrerá a segunda vinda de Cristo, se faz necessário olhar para a Bíblia com um olhar profundo, um olhar estudioso. 2 fases da vinda de Cristo: o arrebatamento. A primeira vinda de Cristo pode ser dividida em fases: nascimento, ministério, morte, ressurreição e ascensão. Ele nasceu, teve o seu ministério, morreu, ressuscitou e voltou para o céu, ascensão. Só podemos compreender a segunda vinda de Cristo se percebermos que esta também possui fases distintas. Muitas referências à segunda vinda revelam que não se trata apenas de um evento singular, único. A primeira fase envolve o arrebatamento da igreja. Consiste em o nosso Senhor vir no céu
nos ares, para levar todos os crentes à casa do Pai, como prometeu em João 14, do verso 1 ao verso 3. As inúmeras referências a este magnífico evento incluem a descrição do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15 e em 1 Tessalonicenses 4. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4,16. E o retorno? Outra fase da segunda vinda de Cristo é conhecida como a manifestação gloriosa de Tito 2,13, que é descrita em detalhes em Apocalipse 19, do verso 11 ao verso 20. Este evento, que envolve o retorno de Cristo à terra com os seus santos para estabelecer o reino, acontece no final dos 7 anos da grande tribulação. É só você ler com calma. Então, o arrebatamento e o retorno de Jesus, a segunda vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja, são eventos separados. Arrebatamento é uma coisa, a segunda vinda em glória é outra. Não devemos confundir um com o outro. Muitos estudiosos da Bíblia dizem que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação, e Cristo removerá a sua igreja para proteger seu povo do mal desencadeado na terra durante a tribulação. E Cristo removerá a sua igreja para proteger o seu povo. Outros cristãos acreditam que a tribulação ocorrerá antes do arrebatamento, e espere-se que esses dois eventos ocorram antes da segunda vinda de Cristo. Queridos, a segunda vinda do Mestre acontecerá 7 anos após o período da tribulação. E o profeta Daniel, no Antigo Testamento, deu uma espiada no futuro quando viu um pouco do que aconteceria antes do reinado de 1000 anos de Cristo. Daniel 12, verso 1 e 3. Os problemas surgem quando os teólogos tentam eliminar as fases da segunda vinda, colocando tanto o arrebatamento quanto a manifestação em glória no final do período da tribulação, visão conhecida como a interpretação pós-tribulacional do arrebatamento. E nesse cenário os crentes terão que viver os horrores da tribulação. Mas para sustentar essa opinião é necessário deixar de espiritualizar ou simplesmente ignorar diversas passagens bíblicas, mas um estudo cuidadoso de todas as referências bíblicas relacionadas à segunda vinda claramente mostra que o arrebatamento e a manifestação da glória são 2 fases distintas, tá bom? Porque nós vamos ser protegidos da ira de Deus. No dilúvio, Deus não mandou o dilúvio com todo mundo, ele primeiro preparou a arca para guardar Noé. Sodoma e Gomorra, ele primeiro tirou Ló de lá para mandar e destruir Sodoma e Gomorra. Então Deus, primeiro ele remove os santos, os sinceros, e depois ele vai fazer o que lhe convém. Então, arrebatamento, grande tribulação e a segunda vinda gloriosa de Cristo, para pôr fim ao reino dos homens, estabelecer o reino milenial de Cristo, conhecimento de Cristo e cumprir as promessas feitas 100% a Abraão. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde com esta palavra.